A verdadeira vilã foi revelada? Será o fim da TVA? O novo episódio de Loki tá bombástico, então continua comigo que nesse vídeo a gente vai conferir tudo, todos os detalhes desse segundo capítulo. Fala nerds, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao XP TV, o programa do Experiência Nerd com a minha opinião sobre os principais temas presentes no mundo do entretenimento. O segundo episódio de Loki chegou ao Disney Plus e trouxe finalmente um grande aprofundamento no multiverso da Marvel, além de revelar aquela que seria a verdadeira vilã da série e dar mais indícios de que nem tudo é o que parece na TVA. E a gente já vai entender tudo isso, mas antes de quebrar a realidade, avalie esse vídeo e quebra tudo no like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho das notificações para não perder absolutamente nada dessa cobertura especial com análise detalhada dos episódios, cheia de teorias e muito mais. Muito obrigado, vamos lá! Logo de início eu preciso dizer que a série vem se mantendo num alto nível de qualidade, é realmente impressionante, eu gostei bastante desse episódio, mesmo que ele funcione como mais um episódio de preparação para o que está por vir, justamente se centrando na explicação de como as ramificações do Nexus acontecem e quais as brechas que existem entre elas e como a linha temporal principal pode ou não ser impactada. E logo na abertura temos essa explicação pela senhorita Minuto ao Loki, que é convocado por Mobius para ajudar na captura da variante, que a gente já descobre que essa não é a primeira versão do Loki que chegou a dar trabalho para a TVA, e foi bem inesperado ver todas essas variantes, como elas são diferentes, mas por causa da sua personalidade acabam buscando, no final das contas, a mesma coisa, alcançar um grande poder, o que causaria então atitudes previsíveis, diferente da variável do Loki que eles estão procurando agora, que também na abertura já demonstra usar uma habilidade como arma que a gente viu pouco no Loki do MCU, o controle mental, e que logo domina a agente C20, enquanto a gente tem aquela ótima trilha sonora de Holding Out for a Hero da Bonnie Tyler, no ano de 1985, justamente no ano que essa música estava estourando no mundo de tanta popularidade. Então é bem interessante essa curiosidade. E partindo para a discussão central sobre o multiverso da Marvel, a gente vai descobrindo ao longo do episódio que quando as ramificações atingem um certo limite na linha temporal principal, essa ramificação não pode mais ser apagada, criando um universo paralelo, o que não pode acontecer. Por isso a importância de todos os analistas da TVA junto àqueles agentes que tentam manter todo o controle. Com isso, ou a gente poderia estar se deparando com um furo de roteiro ou simplesmente uma farsa planejada pela TVA. Porque se uma ramificação não pode ser apagada, por que os Guardiões do Tempo deixariam isso acontecer? Se a intenção é manter apenas uma linha temporal, como isso fugiria do controle deles? E isso se liga diretamente àquela questão de livre-arbítrio que a gente já vai comentar daqui a pouco, mas é bem interessante. Eu começo a pensar se esse livre-arbítrio funciona da seguinte forma: todos estamos predestinados a fazer algo, predestinados a seguir um caminho, mas o que a gente faz ao decorrer disso pode sim ter algum livre-arbítrio, pode sim ter algumas mudanças, algumas nuances, algumas coisas que não interfiram diretamente naquele plano central. Há um plano traçado, mas a gente não tem total controle sobre ele. Ele vai acontecer de uma forma ou outra. E mesmo que atitudes, acontecimentos simples que a gente faça possa sim ocasionar uma variante temporal, a gente ainda assim pode ter o livre-arbítrio de fazer as coisas normalmente no nosso dia, por exemplo. Então, se a gente considerar que esse caso dessa variante do Loki for um caso isolado e que se destaca como aqueles que saem do controle, mas no fim das contas vai seguir o curso natural das coisas, começa a fazer um pouco de mais sentido, mas também cria outros questionamentos que a gente pode discutir sim mais para frente. Então, se tudo isso for algo inventado ou uma surpresa ainda não revelada pelo roteiro, a gente ainda não sabe. Mas agora a gente percebe que há sim a possibilidade de um multiverso repleto de linhas temporais, até um infinito, sem qualquer limite, porque tudo isso abre margem para, se em algum momento, o que eu tanto quero ver, os Guardiões do Tempo realmente
apareçam na série, ou se eles quiserem que seja guardado para algum filme, porque o que me instiga isso é que eles já foram mostrados tanto numa animação quanto agora em estátuas naquela sala. E se a gente tem em mente que nada é colocado sem razão, quem sabe a gente tem uma aparição deles. E isso serve até mesmo para aquela arma do século 30 que eu havia mencionado na análise do episódio passado, que inclusive vai estar disponível nos cards ou recomendações finais para assistirem, que é justamente do século do vilão Kang, o Conquistador. E eu realmente espero que a Marvel dessa vez aproveite essa oportunidade de expandir o seu universo cósmico e o multiverso como um todo, porque a própria TVA está bem suspeita e com muitos segredos que podem representar que a organização, assim como a gente teve com a SWORD em WandaVision, deve estar escondendo alguma coisa. E a gente confirma isso quando vemos que eles não estão sendo capazes de encontrar a variante do Loki, já que ela se esconde justamente pelas falhas do sistema realizado na própria TVA. Uma das melhores coisas desses primeiros episódios, tanto na atuação do Tom Hiddleston quanto na atuação do Owen Wilson, essas ideias e contraponto entre eles, como cada um entende os conceitos do multiverso e a própria criação de tudo que existe, a gente percebe essa diferença e que o Mobius tem noção de que muito do que eles estão lidando ali, no fim das contas pode parecer algo simples e sem sentido, mas é justamente isso que essa frase define, é que faz com que toda essa trama seja tão interessante e complexa, ironicamente referenciando o próprio gênero de super-heróis, se a gente parar para pensar, e todo o conflito que isso traz, as possibilidades, as teorias para essa resposta, o destino de todos ali, a gente vai ter que esperar para ver. O Mobius e toda a discussão que ele tem com o Loki sobre o livre-arbítrio, que eu tinha falado antes, é um dos melhores momentos do episódio, sem dúvida, e eu sinto que poderia ter ido ainda mais longe, e eles ainda vão ter a chance de fazer isso, como fizeram aqui com toda essa situação do jet ski, por exemplo. Foi muito interessante perceber como os dois enxergam as coisas, com o próprio Loki questionando a fascinação do Mobius pelos jet skis e porque ele nunca andou em um. O que já mostra mais como o Mobius segue sim e acredita nas ideias por trás da TVA, mas também tem a sua percepção das coisas sendo mudada aos poucos pelo Loki e vice-versa. E mais uma vez a gente também precisa dizer que a reação do Loki ao descobrir o destino de Asgard por aqueles arquivos que ele conseguiu foi muito boa, e além disso, como eu mencionei, revelou aquela quebra no sistema da TVA, que não consegue identificar variáveis nessas ramificações em apocalipses, e já que tudo será destruído, nesses apocalipses seria o lugar perfeito, o ambiente perfeito para que a variante se escondesse. E a partir dessa descoberta, o Loki, junto ao Mobius, se focam em descobrir, entre tantos apocalipses, qual seria o escolhido pela variante. E ao invés de irem para Asgard, eles vão para a época onde Pompeia foi destruída momentos antes do vulcão entrar em erupção, porque assim eles conseguem testar e confirmam então toda a teoria do Loki, mas ainda sem uma direção certa de onde encontrar a variante, até que o Mobius se lembra daquele doce Kablooey, que inclusive tem um rosto parecido com o do vilão Pesadelo ali na embalagem. Mas sinceramente eu acho que é bom a gente não criar tanta expectativa, porque querendo ou não se trata da mesma Marvel que deixou diversas pistas e indicativos para o Mephisto aparecer em WandaVision, para no fim de tudo nada de fato acontecer. Então é bem possível que a Marvel vai dar uma simplificada nisso tudo. Não é impossível aparecer nessa série, na verdade nada é. Ela tem se demonstrado sim bem surpreendente no que está entregando, mas a gente deve levar em conta que se o Pesadelo realmente aparecer em algum momento, é muito mais provável que ele apareça no segundo filme do Doutor Estranho. E enfim, chegamos ao principal destaque do episódio, com a revelação da versão feminina do Loki, vivida pela Sofia Di Martino, e que demonstra logo de cara uma grande diferença do Loki que a gente conhece, depois de negar uma aliança com ele, dando a entender que tem um plano muito maior em execução e que não está interessado em controlar a TVA, porque os únicos que poderiam mudar tudo realmente são os Guardiões do Tempo. E essa Loki estaria realmente com o objetivo de chegar até eles, e cada vez mais se aproxima de conseguir. A Loki simplesmente enganou os agentes da TVA no futuro, sequestrou a agente C-20, roubando várias bombas e de fato descobriu a localização dos Guardiões do Tempo, além de também acabar deixando o próprio Loki escapar. Tudo isso resultando nas diversas linhas temporais alternativas que ainda devemos ver nos
próximos episódios e agora até mesmo devem fazer parte definitiva desse multiverso. E por isso que complica cada vez mais o trabalho da TVA e porque é tão importante para ela e para os próprios Guardiões do Tempo que a Loki seja encontrada. E eu sinceramente estou achando que esses acontecimentos vão sim mudar aos poucos o Loki para que ele se torne uma versão diferente de si mesmo. E nós vamos descobrir tudo isso, mas para isso você precisa estar inscrito nesse canal. Então se inscreve, clica agora para ativar o sininho das notificações para receber os novos vídeos. Enquanto isso, confira esses novos vídeos que estão aparecendo aí na tela e que vão complementar bastante esse aqui. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.